Bom, potenciação e início de notação científica. A potenciação, nós já tivemos, vocês já viram comigo esse ano potenciação, só que aqui nós vamos ver alguns casos especiais, assim, a gente vai frisar, focar em alguns casos especiais que eu quero estar passando para vocês. Olha só. Isso aqui para algumas salas eu tinha chegado a comentar. Que quando nós vamos ler um número, né, a gente precisa lembrar de um conteúdo que vocês aprenderam lá no Fundamental 1, que são as classes e as ordens. As ordens são como a gente vai ler cada uma dessas daqui, ó, dessas posições. E cada 3 ordens vai formar uma classe. Então, aqui, por exemplo, aqui a ordem é unidade, aqui é dezena, aqui é centena. Qual é o nome desta classe? A gente chama esta classe de unidades simples. Como que funciona a leitura desta classe? Quando nós temos um número simples, por exemplo, 386, nós lemos 386. A gente não fala 386 mil ou 386 bilhões. Se a gente só tiver 386, a gente vai ler de forma simples, 386, tá? Então aqui a unidade, dezena, centena, esta classe aqui é a classe das unidades simples. Aí a próxima classe já vai, qual é o nome que ela recebe? É a classe do milhar. A leitura disto daqui é 1000. E as ordens a gente vai chamar de unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, se aqui, por exemplo, antes desse, eu tivesse 12, eu vou ler 12.386. Se tiver 912 nesta classe aqui, vai ser 912.386. Bom, a próxima classe, qual é a leitura dela? Milhão. Milhão, aqui a gente lê milhão mesmo ou milhões, né? Então, se eu tiver aqui o nominho das ordens, são unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Aí, se eu acrescentasse aqui, por exemplo, só 8, vai ser 8.912.386, tá? Bom, o que interessa para nós aqui é só os nomes das classes, tá? Que eu quero frisar. Então, a unidade simples, milhar, milhão. Depois vai ser a classe do bilhão e depois trilhão, quadrilhão e assim por diante. O que vai interessar para nós, na verdade, é até o bilhão, tá? Bom, quando nós temos, que a gente já trabalhou bastante, a gente ter base 10, como assim, professora? Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, né? Nós usamos o seguinte, ó, 10 é a mesma coisa que 10 elevado à primeira potência. Se eu tiver 100, 100 é a mesma coisa que 10 elevado à segunda potência. Como que a gente sabe isso? Bom, por 2 motivos. 10 ao quadrado, ou 10 elevado à segunda potência, é 10 vezes 10, que dá 100. E, pra gente transformar em potência, é só contar quantos zerinhos tem aqui, ó. Tem 2 zeros? Então 2 é o expoente. Se eu tiver 1000, vai ser 10 elevado à terceira, 3 zeros. Se eu tiver 10.000, vai ser 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Ó. Aí vamos pular alguns. Vamos supor que eu tenha
Olha essa situação. Vamos ver em que classe que parou aqui, ó. Essas 3 unidades simples, essas 3 aqui, a gente lê 1000, que é a do milhar. Essa daqui é a do milhão. Então, isso daqui são 10 milhões. Como que a gente representa? Então, vou até escrever aqui como é que é a leitura, tá? Isso daqui são 10 milhões. Como que vai ser a representação de 10 milhões, colocando como base o 10 aqui? Vai ser 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elevado a 7ª potência. Super fácil, né, turma? Bom, agora, e se ao invés de números, assim, 10, 100, 1000, 10 mil, se fosse assim, 0,1, 0,001, pulei um, né? Aqui, pulei o que tem um zerinho só. 0,1, 0,001, 0,0001, 0,00001. E quando for esses números com vírgula, e todos esses números aqui, vocês conseguem reconhecer que são todos abaixo de uma unidade, abaixo de 1, né? Porque aqui na parte inteira, ó, são 0 inteiros. São números menores do que 0? Não, porque aqui é 0 e mais um pedacinho. Aqui também é 0 e mais um pedacinho, só que esse pedacinho é menor do que aquele, né? Porque aqui já é na primeira casinha depois da vírgula, essa aqui na segunda. E aqui vai ficando um número cada vez menor. Só que aqui os números estão, esses numerinhos, eles estão bem pertinho do 0, só que eles estão entre 0 e 1, tá? Só para constar. Deixa eu escrever para ficar mais nítido aqui. Entre 0 e 1. Esses números aqui. Se eu quisesse colocar isso daqui em forma também de potência com base 10, eu também tenho como. Como que faz isso? Ó, todos eles eu quero deixar com a base 10. Olha só. Esse daqui, nós vamos considerar que vai ser 10 elevado a quanto? Olha só. Esse daqui, a gente vai considerar que é 10 elevado a menos 1. Tá? Esse daqui é 10 elevado a menos 2. Então, qual que está sendo a regra? O que eu estou usando aqui, ó? Quando eles são menores do que 1, quer dizer, quando é número com vírgula e eu quero passar para a base 10, eu vou colocar a base 10 normal e vou contar quantas casinhas decimais tem aqui, ó. Então, esse daqui tem uma casa decimal, esse daqui são 2 casas decimais, 3 casas decimais. Um pouquinho de som do negócio aqui. Esse daqui são 3 casas decimais. 4 casas, 5 casas decimais. Então, o esquema para a gente estar transformando isso daí em base 10 é esse, tá? Aí, olha só, esses daqui é quando, vocês estão notando que aqui eu só usei os algarismos 0 e 1, ó, tá? A base aqui é tudo 0 e 1. Então, aqui não teve 200, 300, aqui não teve 0,003, 0,00005, não teve outro número. Aqui a gente só está usando o algarismo 0 e 1. Agora, e se nós tivéssemos outros algarismos? Bom, eu não, para variar, né, eu não sei qual é a página da apostila. Se eu tivesse a apostila, eu estava falando qual é a página. Mas olha só. Vamos supor
que nós tivéssemos aqui. Aqui é a situação de aprendizagem 3, tá? Situação, para vocês localizarem a página, de aprendizagem 3. Eita, letra linda, pro. Situação de aprendizagem 3. Vamos supor que eu tenha aqui, ó. A gente já tinha falado isso, que quando eu tiver números muito grandes, que a gente vai ler um jornal, a gente vai ver uma revista, eles não vão escrever aquele numerão, eles vão usar notação científica, eles vão usar a base 10 para poder representar. Muitas vezes eles também escrevem assim, por exemplo, 31 bilhões. Vamos supor que eles escrevam isso daqui, ó. 31 bilhões. O que significa 31 bilhões? 31 bilhões, ó, bilhão tá nessa classe aqui. Quer dizer, se eu fosse escrever esse número só com algarismo, ao invés de escrever bilhão, né? Eu colocaria o 31 aqui, ó, no bilhão, e todo o resto teria que ser zero. Então, quantos zeros teria que ter, ó? Teria que ter 3, 6, 9 zeros, ó. 31, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teria que ter 9 zeros. Então, a leitura disso daqui, ó, unidade simples, milhar, milhão, bilhão, 31 bilhões. O número que apareceria seria esse. E se fosse isso daqui, mas usando a base 10, que é o que eu estou comentando aqui. Olha só, o bilhão, tá sem o 31, quantos zeros ele tem? Quer dizer, daqui, o bilhão tá aqui, né? Daqui para frente, quantos zeros ele tem? Quer dizer, se fosse 1 bilhão, seria 10 elevado a quanto? Seria 10 elevado a nona potência, ó, porque são 9 zeros que tem depois. Então, aqui, olha só, ao invés de colocar só o 10 elevado à nona potência, que é o que representa 1 bilhão, aqui eu tenho que usar o 31, então vai ficar 31 multiplicado por 10 elevado à nona potência. Então, ó, é 31 e o significado disso daqui é bilhões. É bilhões. Porque tem 9 zeros. Bilhões. Tá? E se eu tivesse, vamos ver mais um exemplinho rápido aqui, ó. E se eu tivesse um assim, 9 milhões. 9 milhões, a representação com algarismo seria 9, ó. Milhão tá aqui, 9 tá aqui. Teria que colocar mais 3, 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui são 9 multiplicado por 10 elevado. Vamos ver, qual é a representação, então, do milhão com a base 10? Ó, aqui são 10 milhões. Tem 6 zeros aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar 10 elevado à sexta potência. 10 elevado à sexta potência. Então, isso daqui é o 9 acompanhado de 6 zeros. Ó, o 9 acompanhado de 6 zeros. Bom, então isso daqui, a leitura disso daqui é milhões.
milhões. Tá? Bom, agora o que a gente precisa ver? Como que ficaria a representação desses numerinhos aqui com vírgula, só que ao invés de usar só algarismo 0 e 1, vamos ver como é que ficaria se aqui fosse um outro algarismo. Ao invés de 1 fosse 2, 3, 5, vamos ver como é que ficaria, ó. Tentar ver se tem algum exemplo na apostila, pra gente já usar o da própria apostila mesmo. Só porque eu queria, né? Tem que ter algum. Só porque eu quero, não vai ter nenhum que seja número com vírgula. Número com vírgula para colocar em forma de notação científica. Mas vamos pegar qualquer número aí pra gente ver como é que fica, ó. Vamos supor que nós tenhamos um número assim, 0,0003. Ao invés de 1 aqui, vai ser 3 no final. Bom, como que eu vou ter que fazer isso? Olha só. Número com vírgula, se o número é com vírgula, a gente já sabe, pelo que eu já tinha explicado para vocês aqui, que o expoente do 10 vai ser um número negativo, tá? Para ele ser um número menor do que 1, para ser 0, alguma coisa. Então aqui eu já sei que o expoente vai ser negativo. Mas vai ser negativo quanto, professora? Olha só. É só a gente contar quantas casinhas que a vírgula vai ter que mudar. Então se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 3 que multiplica. Esse 3 aqui, aonde que está a vírgula dele? Porque não está aparecendo. Nesse 3 não está aparecendo a vírgula. Mas ela está aqui do lado direito, né? Ó. Então eu quero tirar essa vírgula daqui e quero mudar ela para cá, ó. Quantas casas que ela tá indo para a direita, ó? 1, 2, 3, 4. Ela está indo 4 casinhas para a direita. Então é vezes 10 elevado a menos 4. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 4. Ai, professora, não entendi nada. Ixi, que rolo. Vamos ver esse. 0,00007. Esse daqui. Esse daqui, ó. Vai ser 7 que multiplica 10 elevado, também já sei que é negativo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Muito simples, né, gente? Na verdade, eu tô contando aqui quantas casinhas tem. Ah, professora, mas não é só contar, então, as casinhas. Por que a senhora não falou isso? Porque, olha só. Vamos supor que eu tenho um negócio assim, ó. 0,000 32.
supor que eu tenha isso daqui. Depende da onde que eu vou querer a vírgula. Então, vamos supor que o que me interessa é colocar a vírgula aqui no final. Se for aqui no final, então olha o que eu vou fazer, ó. 34 que multiplica 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, porque a vírgula veio para cá, ó. Então é menos 5. Tá, isso daí é igual aos outros. Agora, e se eu tivesse assim, 0,1, 2, 3, 34, ó, é exatamente o mesmo, hein? Só que agora eu vou explicar uma outra coisinha aqui. Só que nesse daqui, lá no exercício, não tá pedindo pra gente pôr a vírgula no 34. Tá mandando a gente deixar 3,4. Então, aqui na resposta, eles estão mandando a gente colocar 3,4 multiplicado por 10 elevado, e ele pergunta, elevado a quanto? Ah, professora, é igual de cima. Não é igual de cima, porque nesse aqui, eles queriam que a vírgula ficasse aqui, ficasse 34. Nesse aqui, ele quer que a vírgula fique aqui, ó. Então, quantas casas que ela foi para a direita? Ó, 1, 2, 3, 4, só 4 casas para a direita. Então, é 3,4 que multiplica 10 elevado a menos 4, tá? Então, depende da onde que vai ser interessante a gente manter a nossa vírgula. Vamos dar mais um exemplo que tem essa variação aí, ó. 0,0000386. E eu quero que fique aqui 3,86 que multiplica. Eu quero que a vírgula fique aqui, ó. Então, vai ser 10 elevado a quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, aqui ela já para porque é onde eu quero a vírgula. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas, ó. Então, menos 7. Tá? Ó, o fundamental é isso daqui. Essa história de colocar a base 10, o fundamental é isso daqui. Agora, eu quero também falar com vocês umas continhas. Se eu tiver... Isso daqui também, agora essa partinha que eu vou falar agora, também eu vou falar assim bem por cima, tá? Eu não vou ficar detalhando tanto. Ó. Tem propriedade pra gente aplicar. Mas olha só, se eu tiver um negócio assim, eu tenho 10 elevado à 7ª potência, dividido por 10 elevado à 3ª potência. Como que eu faço essa conta, professora? Olha só, gente, toda vez, eu não sei se vocês vão lembrar disso daí, e as séries que não tiveram essa aula ainda, deixa eu primeiro explicar com multiplicação, né, Pro? Ó. Multiplicação e depois eu vou fazer com divisão. Ó, quando a base repete, então no caso aqui é 10 e aqui também é 10, aqui é 10, aqui também é 10. Isso vale para multiplicação e tem uma outra regrinha que vale para divisão. Quando é multiplicação, o que a regrinha manda a gente fazer? Manda a gente copiar a mesma base e somar os expoentes, quer dizer, manter o sinal dos expoentes. Então, o 7 não tem sinalzinho, mas ele é positivo. O 3 não tem sinalzinho, ele também é positivo. 3 não tem sinalzinho, também é positivo. Então, aqui eu tenho 10 elevado a... Tenho 7, tenho 3, tenho 10, ó. Somei os expoentes. Agora, quando é divisão, manda a gente subtrair. Então, esse daqui a gente soma os expoentes. Soma. Agora, esse aqui a gente subtrai os expoentes. Então, aqui a gente copia a base. O primeiro número a gente copia. E o segundo número a gente tem que trocar o sinal. Então, aqui não tem sinal nenhum no 3, é porque ele é mais. Eu tenho que trocar o sinal do segundo. Então, se é mais, ele vai virar menos 3. Vai dar 10 elevado a 7. Tenho 7, estou devendo 3, tenho
4. Então, mais exemplo. Eu tenho 10 elevado à quarta potência, dividido por 10 elevado a menos 6. Olha esse. Divisão é para fazer subtração. Então, mantém a base. Eu tenho aqui o 4 é para copiar. E o segundo é para trocar o sinal. Não esquece, ó. Quando é divisão, tem que trocar o sinal do segundo. Então, aqui, como aqui é subtração, ó, tem que trocar esse sinalzinho. Então, esse sinalzinho aqui, o menos, ou o 6 é negativo, ele tem que virar positivo. Vai virar mais 6. Ah, professora, então quer dizer que quando é mais, vira menos. Quando é menos, vira mais. Exatamente. Tem que trocar o sinal. Só do segundo. Então, se eu tiver um outro assim, ó. 10 elevado a menos 9. Dividido por 10 elevado a menos 2. Vai dar 10 elevado. Aqui é subtração. Então, troca o sinal do segundo. Ó, o primeiro continua menos 9. Não troca. Agora, o segundo, como é subtração aqui, tem que trocar. Então, aqui vai virar mais 2. Vai dar 10 elevado a... Devo 9, tenho 2. Fico devendo 7. Vai ficar assim. Bom, então, isso aqui é divisão e também pode ser multiplicação com base 10. Ah, professora, mas se não for base 10, por exemplo, for 10 elevado à quarta, multiplicado por 3 elevado à quinta, aí não tem propriedade, gente. Não pode aplicar nada disso. Porque isso daqui só pode aplicar se os dois forem base 10 ou se os dois forem base 3. A base, a partinha de baixo, tem que ser repetida para a gente poder aplicar essas propriedades que eu acabei de passar aqui, tá? Bom, o básico que vocês precisam saber é isso daqui, tá? Vamos ver o que vocês conseguem fazer com base nisso tudo.